With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Oi Zucas, oi pessoal do Relatos do Além, eu me chamo Vitor, falo de São Paulo capital e hoje eu vim contar pra vocês uma experiência algumas experiências na verdade, que eu e minha família tivemos em um sítio que fica em Atibaia. Esse sítio era de conhecido nosso, não era uma propriedade que era usada, utilizada, ele tinha muitas, então era mais uma aquisição, vamos dizer, e tinha somente um caseiro que ficava ali para manter em ordem a questão de passagem de carros, né, a limpeza da casa, mas nada muito além, até mesmo porque se você visse a casa de boneca que tinha perto da casa principal estava abandonada, né? Caindo, o telhado caindo, a capela de pedra que tinha na propriedade também vazia, assim, sendo tomada pelo mato. Então o caseiro fazia somente o básico e a casa passava muito tempo vazia. Nós passamos alguns natais e anos novos lá e como ela não era habitada, não tinha praticamente nada, não tinha louça, não tinha televisão, roupa de cama, coisas básicas, né? Então nós sempre fazíamos 1 ou 2 viagens antes para levar essas coisas. Então, antes do Natal, eu, meu irmão, ou meu pai e meu irmão, a gente sempre fazia às vezes 1 ou 2 viagens ao longo dos dias para estar levando tudo que ia ser utilizado. E assim que você entrava, tinha uma sala de estar, com vista para a sala de jantar e um corredor, né, que dava para os outros cômodos da casa. Era uma casa térrea, bem antiga, bem esses casarão mesmo. E conforme eu ia e vinha, tipo, da cozinha para a sala, eu tinha a impressão de ver uma mulher sentada no sofá, olhando para a janela. Eu, até então, achei que poderia ser coisa da minha imaginação, né, porque um silêncio absurdo, assim, não tem vizinhos, não tem outras pessoas ao redor, então eu falei, não, tô imaginando coisa, não sou sensitivo, não sou médium, acredito no sobrenatural, mas até então sempre fugi desse tipo de experiência e achei, né, que poderia ser uma ilusão de ótica, uma luz que estivesse batendo diferente sobre o sofá e tal. Passando alguns dias, eu retornei com toda a família, estava nesse mesmo corredor com a minha irmã e tive aquela impressão de novo de ver uma pessoa sentada no sofá, uma senhora. E comentei com a minha irmã, falei, engraçado que sempre que eu passo aqui, eu tenho a impressão de ver alguém sentado no sofá. Nesse mesmo instante ela olhou para mim e falou, eu também. E nós começamos a rir, né, da situação, normalmente a gente ri de nervosismo. E no que nós olhamos para frente, essa senhora estava olhando para nós dois. A minha irmã deu um grito assim, bem alto. Eu fiquei estático, simplesmente tipo, como?
E nós saímos ali na hora do lugar, nos perguntando, né, tipo, como que isso foi possível, e percebendo que até então era algo inteligente, porque a partir do momento que ela percebeu que tinha sido vista, né, ela se fez presente e olhou para nós, tipo, vocês estão falando de mim. E desde então a minha irmã ficou receosa de voltar para esse sítio. Normalmente nós ficávamos um mês lá, porque pegava meados de dezembro e metade de janeiro, né, de férias escolares, trabalho e tudo mais. E com o tempo a gente ia para esse sítio, mas já com esse medo de passar por algo parecido novamente. Em outras vezes que a gente retornou, nós dividíamos um quarto, então ficávamos eu, meus irmãos e a minha avó. Era um quarto com 2 beliches e uma cama de solteiro. Um dia eu levantei o colchão dessa cama de solteiro e tinha um nome inscrito na madeira, um nome de mulher. Não me recordo agora o nome, mas estava gravado ali. E eu associei esse nome à senhora que nós tínhamos visto no sofá aquele dia. Então, eu dormia sempre coberto, mas por ser muito alto, às vezes meus pés ficavam para fora da beliche e não cobriam totalmente, né, com o cobertor e tal. E com certa frequência eu comecei a sentir um passar de dedos, assim, na sola do pé. E eu tenho um extremo pavor disso, porque eu cresci ouvindo, tipo, que você tem que dormir com os pés cobertos, senão os mortos vêm puxar. E lá nesse sítio era muito rotineiro eu ir dormir e sentir um passar de dedo na sola do pé. Claro que eu ficava arrumando justificativas, falando que seria o vento ou coisa do tipo, mas era muito nítido que era um dedo, né? A gente fica em negação, mas não, chega um momento que a gente só tem que aceitar. Não comentei essa experiência com ninguém na época, né? Justamente porque já tinha um receio, já tinha um medo de ficar lá. E fui deixando rolar, né? Indo dormir cada vez mais tarde por medo de ficar ali alheio. E em outra experiência, em outra das nossas idas a esse lugar, a minha irmã mais nova, que estava no quarto, não a que viu a aparição comigo na sala, né? Mas a minha outra irmã, ela acordou gritando no meio da noite, gritando pra valer, falando que tinha visto uma mulher sentada no chão do quarto, de pernas cruzadas e olhando pra ela, sentada assim, como a gente diz, em pose de índio, né, com uma perna sobre a outra, sentada no chão e encarando ela. Armou um cerco, né, acordou todo mundo e eu não queria abrir os olhos de jeito nenhum. Tava com muito receio de abrir os olhos e ver que tinha alguma coisa ali dentro. Nisso, após acordar todo mundo, as minhas irmãs deitaram na mesma cama, né, para ficarem juntas, e dormiram assim em todas as outras noites. Ficava meu irmão numa beliche sozinho, eu em outra, e elas na parte de cima da que eu ficava juntas com a minha avó na cama de solteiro, que até então eu tinha visto o nome lá gravado. Após isso, numa noite seguinte, a namorada do meu pai, né, que é espírita, falou que acordou também à noite e viu essa mulher em pé no outro quarto que ela dividia com meu pai. E levou aquele baque, né, ela falou, e perguntou para essa senhora se ela precisava de ajuda ou o que ela queria, né. Tentou criar um diálogo, vamos dizer, e não obteve nenhuma resposta, mas não era mais coisa da minha cabeça ou da minha irmã até então, porque mais pessoas na família tinham visto e tido essa experiência sobrenatural com a senhora, né. Certo dia nós estávamos dando uma festa nesse lugar, fazendo churrasco, na verdade, né, nada especial, e convidamos algumas pessoas que meu pai conhecia da região. E conversando com uma das mulheres que moravam nesse bairro, nós ficamos sabendo que a moça que morava lá havia falecido, atropelada ali, próximo a uma rodovia. E nós comentamos com ela que nós vimos, né, o espírito dessa mulher ali dentro. E ela simplesmente virou pra gente e falou: no lugar de vocês, eu não me preocuparia com a mulher que tá ali dentro, mas com o homem que fica aqui fora.
Aí todo mundo ficou pálido, né? Até me arrepia ainda assim dizer, porque, sei lá, foi um comentário muito estranho, né? Pra se falar em uma festa, mas admiro a sinceridade dela. E nós perguntamos, né, se ela tinha mais informações de quem era esse homem e tal. E ela contou que esse homem morreu brincando com os amigos, né, vítima de uma bala perdida ali no terreno, em outras festas na época. Então, já temos esse histórico aí de que 2 pessoas, né, haviam falecido. Uma dentro da casa, né, e a vista com mais frequência ali, morta aos arredores, né. Desde então, a gente foi criando certo abuso do lugar, evitando ao máximo ir pra lá, né, por mais que fosse nosso momento de lazer, de espairecer, né, de ter um contato maior com a natureza. Nós somos cada vez mais evitando de ir para aquele lugar, e até hoje é algo que perturba a gente, né? Nós evitamos falar sobre isso em casa. Conto até com certo receio essa história aqui, para não atrair nenhum tipo, né, de energia, mas eu acho importante, né, trazer esse relato e mostrar que essas coisas existem, né, o sobrenatural. Por mais que a gente negue, é real. Eu não sou cético, eu acredito, como eu disse, no sobrenatural, mas sempre evitei qualquer tipo de experiência ou contato que fosse. E mesmo assim isso aconteceu comigo, né, e com mais pessoas da minha família, principalmente irmãos e outros que se consideram mais céticos, né. Então é isso, fica aí o alerta, né, se você for alugar um lugar, ficar em um lugar no fim do ano ou em outro momento, pesquise saber mais sobre, né? Leia avaliações. No nosso caso não tinha como, porque só minha família frequentava o local, e é sempre bom, né, a gente se munir de conhecimento para tentar evitar esse tipo de situação. Até onde eu sei, hoje em dia o sítio está totalmente vazio. O caseiro que morava lá foi vítima do câncer, faleceu. Então a propriedade está assim abandonada. Se antes já a casa de boneca, a capela já estavam sendo tomadas ali pelo mato, eu não imagino hoje o restante assim, sem nenhum cuidado. É uma propriedade que eu não indico a ninguém. E quando você chega assim, você não tem aquela sensação, como dizem, né, de você estar entrando em um lugar estranho, coisa e tal. É um lugar bem acolhedor, na verdade, e que esconde ali, né, os seus segredos. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí. Não tenho muitos relatos nesse sentido e agradeço a oportunidade de estar vindo conversar com vocês. Forte abraço a todos. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas. Oi, pessoal do Relatos. Eu não vou me identificar, tá bom? Mas eu quero que vocês saibam que, bom, eu moro em Curitiba, mas eu sou da Bahia. Morei lá por muitos anos antes de vir pra cá. Mas toda a minha infância foi vivida lá. E os relatos que aconteceram comigo também aconteceram lá. Então, vamos do começo. Meus pais na época eram extremamente religiosos. Eles eram recém-convertidos da Assembleia de Deus. Então, havia muita influência da igreja nas nossas vidas na época. Então eu acredito que talvez certas coisas que tenham acontecido comigo foi porque a gente vivia nessa cultura do medo, assim. Enfim, mas vamos para o primeiro relato. Eu tinha em torno de 4 anos, meu irmão tinha acabado de nascer e a gente morava numa casa numa cidadezinha chamada Antas, uma cidadezinha pequena da Bahia, bem pequena mesmo, interiorzão assim. E a gente morava lá numa casa. Eu não me lembro muito bem da casa, mas eu lembro que ela era pequena. Que ela tinha só 2 quartos, que era o quarto dos meus pais e o meu. Tinha uma cozinha. E eu não lembro se tinha sala ou não. Esses são os únicos, assim, cômodos que eu lembro mais, tá? Porque faz muito tempo e eu não lembro direito. O que acontecia? À noite, quando eu ia dormir, ou às vezes no período da tarde até. Quando, sabe, criança adora tirar um cochilinho da tarde, né? Era eu ir dormir. É basicamente isso. Eu ia dormir, deitava na minha cama. Era uma cama grande, que eu lembro. Ou pelo menos parecia, né? Que eu era uma criança de 4 anos.
Era uma cama que pra mim parecia grande. E a gente tinha um mosquiteiro. Pra quem mora em lugar quente vai saber o que que é. O mosquiteiro é um tecido que ele parece uma tela que você coloca em volta da cama pra você se proteger dos insetos, né? Ali das muriçocas, dos mosquitos que vem te perturbar. E minha mãe sempre colocava pra eu poder dormir. E sempre que eu ia começar a dormir, eu acordava com um miado. E não era bem um miado, era um rosnar. Era um bicho rosnando em volta da minha cama. E sempre quando eu olhava, era um gato frajola. Parece bizarro, né? Porque não era um gato preto de olhos vermelhos, não era, sei lá, um gato esquisito, zumbi. Era um gato frajola simples. O que me deixava apavorada nele é que ele rosnava muito pra mim. Ele fazia aquele barulho assim, que o gato faz quando ele começa a ficar bem bravo. Então ele rodeava a minha cama fazendo aquele barulho de sempre olhando pra mim. Igual um leão quando ele tá rodeando a presa. É idêntico, só que era um gato. Só que como eu era uma criança, aquilo pra mim era assustador. Então eu começava a gritar, eu começava a chorar, eu chorava muito, assim, muito, muito medo de soluçar. Falei assim, mãe, vem cá, tem um gato. E eu já não enxergava muito bem, porque a partir dos meus 3 anos eu comecei a usar óculos, quando eu nasci com problema de vista, né? E mesmo não enxergando muito bem, eu sabia que era um gato. E ele rodeava em volta da minha cama. Ele rosnava, eu chorava, gritava, chamava pela minha mãe, a minha mãe vinha. E eu apontava e ela dizia, mas não tem nada ali, filha. Eu dizia, tem sim, é o gato, tá rosnando. E às vezes, quando ele fazia isso, ele parava e ele saltava na minha direção. Só que quando ele saltava, ele não, me atacava, nada disso. Ele pousava na cama. Quando ele chegava pra pousar e eu piscava, ele tava de volta no chão de novo. Então ele nunca chegava muito perto de mim ou tentava me morder, alguma coisa. Era sempre só em volta da minha cama. Porque quando ele pulava, acontecia isso. Ele pulava e voltava pro ponto inicial dele, que era no chão. E voltava a fazer as mesmas coisas. E eu vi esse gato assim, por muitos meses. Muitos meses. Até que minha mãe resolveu se mudar e nunca mais eu vi o gato. Não sei o que aconteceu. Não sei qual era o propósito. Acho que tinha alguém querendo expulsar a gente da casa por algum motivo. E conseguiu, porque a gente nunca mais voltou e eu nunca mais vi esse gato. Aí passou alguns anos. Quando eu tinha ali em torno dos meus 8, 9 anos mais ou menos, eu tinha alguns pesadelos. E esse era o mesmo pesadelo sempre. E ele era um pesadelo, assim, que aparecia uma vez ou outra. Ele não era um pesadelo que eu tinha todo dia ou toda semana. Mas, assim, vamos dizer assim, que pelo menos uma vez no mês, assim, eu tinha esse pesadelo. Era mais ou menos isso. E era o seguinte, a gente já tinha se mudado de casa, né? E esse pesadelo que eu tinha, a gente foi numa casa onde a gente morou por muitos anos. Foi uma casa própria que meu pai comprou na época. E a gente morou lá e tinha essa rua, que era uma rua muito conhecida, que eu brincava na rua e tudo mais. E eu sonhava que eu tava nessa rua. E eu saía pra dar uma volta. E eu via um menino bem magrinho, de pele retinta, assim. E no sonho eu sabia que ele era um pouquinho mais novo que eu. E ele tinha um poodle branco, ele tava passeando com um poodle branco. E daí eu falava, nossa, que bonitinho esse cachorrinho, eu posso brincar com ele e tal. Ele falava, pode, né? E toda vez que eu me abaixava pra pegar meu cachorro, ele virava um monstro. Um monstro... eu não lembro das feições, tá? Porque faz muito tempo que eu tive esse sonho, então eu não lembro como era o monstro. Mas eu lembro que era uma coisa bem ruim, assim, e que ele agarrava o meu pescoço. E daí eu não conseguia respirar. Eu ficava apavorada. Não sabia o que fazer. E daí, no sonho, né? E daí meu coração disparava. E eu tentava me libertar, não conseguia. E daí, nas primeiras vezes, eu acordava e passava. Acordava e o coração acelerado, eu assustada, eu olhava em volta do quarto e não tinha nada. Aí eu respirava, me acalmava e voltava a dormir. E acabou.
Só que depois de algumas vezes que eu tive o sonho, às vezes eu comecei a acordar e ficar paralisada. Então eu acho que era um pesadelo que virou uma paralisia do sono, pelo menos é o que eu acho. Porque eu acordei, depois de algumas vezes sonhando isso, eu acordava no meu quarto, olhava pro meu quarto, só que eu não conseguia me mexer. Era como se tivesse alguma coisa ali ainda, mas eu não conseguia, mas eu não via nada, eu via só o meu quarto normal, mas eu ficava paralisada, com medo e sem conseguir respirar direito. E como eu falei pra vocês, meus pais eram muito religiosos na época. E em uma dessas paralisias, eu consegui falar um pouco e falar assim: tá amarrado, em nome de Jesus, vai embora. Não tenho medo de você. Vai embora agora, em nome de Jesus. Eu falei assim e ele foi embora. E nunca mais eu vi esse bicho. Nunca mais eu senti essa presença. Nunca mais eu sonhei com esse menino, com o poodle, mas era sempre o mesmo sonho. E sempre quando eu sonhava acontecia do mesmo jeito. E depois desse dia nunca mais, assim. E por último, o que eu vou contar agora aconteceu não foi comigo, foi com meu irmão, tá? Daí já é uma outra pessoa. Foi aqui mesmo onde a gente tá agora, no Paraná. Meu irmão começou a frequentar a Umbanda faz pouco tempo. Mas ele não é, um fiel assíduo, sabe? Ele vai de vez em quando, né? Ele sempre gosta de dizer que ele é um apreciador da Umbanda. E a gente tinha acabado de perder a nossa sobrinha, que ela tinha morrido. Ela tinha 1 ano e meio. Ela morreu porque ela nasceu com muitos probleminhas de saúde, que eu não vou, dar muitos detalhes aqui, tá? Ela nasceu, sei lá, se for pra contar, uns 10 problemas de saúde diferentes. Ela nasceu com uma inflamação e com isso acarretou em várias outras doenças. E o médico sempre falava que se ela conseguisse chegar a 1 ano de vida, seria muito. E ela ficou 1 ano e meio com a gente, né? Trouxe muita alegria pra gente. Mas infelizmente ela se foi. E o meu irmão falou que em uma das idas dele na Umbanda, ele viu o nosso avô, que tinha falecido, já fazia uns 3 anos. Ele viu ele com ela no braço. E ela tava muito feliz, assim, sorridente, que ela era um nenenzinho sorridente, apesar de todos os problemas de saúde. Ela era muito sorridente. E ele tava com ela no braço e ela falou que os dois estavam muito felizes. E o vô dava tchau pro meu irmão. E ela também dava tchau pro meu irmão. E os dois estavam em paz, assim, eles sentiam que os dois estavam bem, sabe? Eu não sei se é verdade, eu não sei, assim, se ele viu, sei lá, por causa da emoção, ou se ele realmente viu alguma coisa, sabe? Eu não sei, eu só sei que eu espero que seja verdade, que os dois, sei lá, estejam bem, sejam onde eles estiverem, e é isso. Eu nem vou falar mais, não, vou dar a chorar aqui. Mas ele me contou em um churrasco que ele fez de aniversário. Isso foi um mês depois, mais ou menos, que ela morreu no começo do ano. Meu irmão faz aniversário em fevereiro, então ela morreu em janeiro. E foi lá onde ele me contou, e eu chorei muito quando ele me contou. Minha reação foi essa, chorar, eu chorei muito. E ele falava, Linka, ela tá bem. E ele me abraçou e eu espero que ela esteja. É isso. Obrigada, gente. Tchau. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Você tem uma nova mensagem. Ei, Zoucas. Meu nome é Ana Carolina. Eu falo de Belo Horizonte. Tenho 44 anos.
E a experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês diz respeito ao parto do meu filho. Há 15 anos atrás, um dia muito especial que eu considero, ao mesmo tempo muito assustador, eu estava em casa, grávida de 7 meses, e eu senti uma necessidade, algo muito forte, e que eu deveria fazer uma ultrassom. Só que o meu acompanhamento estava em dia, meu pré-natal, tudo ok, e não tinha necessidade de eu fazer uma ultrassom. Só que eu senti muito forte, algo muito forte, uma intuição, em que eu deveria fazer uma ultrassom. Então, assim eu fiz. Eu fiquei nessa sensação de urgência tão forte em mim que eu nem troquei minha roupa. Eu fui com a roupa que eu estava mesmo, de chinelo, e fui para o hospital. E chegando no hospital, eu entrei em contato com o pessoal e pedi para que eu fizesse uma ultrassom. Eu não tinha pedido médico, então eu tive até que pagar aquele pedido fora do convênio, né, particular. E assim eu fiz. E no momento que o médico iniciou o ultrassom, eu percebi na feição dele que ele estava muito nervoso e ele ficou completamente pálido na hora que ele começou a fazer o ultrassom. E na hora que eu olhei para ele, eu perguntei, tá tudo bem? O que está acontecendo? E eu vi que ele começou a refazer o exame e aquilo já começou a me deixar nervosa. E aí eu perguntei de novo para ele se estava tudo bem. E ele pediu o telefone da minha médica e pediu para eu me retirar da sala. Aquilo eu já achei muito estranho, já comecei a perceber que tinha algo de errado. E aí ele me chamou novamente, depois de conversar sozinho com minha médica, e falou, olha, o seu filho está em sofrimento fetal, pelos exames ele está com oxigenação somente no cérebro e no coração. E eu não estava sem entender nada daquilo, né, porque eu não estava com sintoma nenhum. E aí eu fiquei muito assustada e fui para minha médica. E chegando lá, minha médica, na hora também que recebeu o resultado do ultrassom, ela perguntou para mim se eu tinha sentido alguma coisa. Eu falei que não, que eu só tive vontade de fazer uma ultrassom fora, né, do pedido médico, fora do acompanhamento do pré-natal. E aí ela ficou completamente perplexa. Ela falou, meu Deus, eu não sei o que aconteceu aqui, o porquê disso. E aí ela iniciou um protocolo em que eu deveria tomar 3 injeções, uma por dia, para que se tentasse segurar um pouco o período da gestação, porque afinal 7 meses, meu filho ainda estava pequeno, ele precisava se desenvolver um pouco mais, para que aumentasse a chance de sobrevida dele. E assim foi feito, a gente tomou a primeira injeção, e aí fez um novo exame para ver se tinha surtido efeito, e no exame detectou que não tinha surtido efeito a injeção. E aí a médica falou, olha, não vamos poder aguardar mais as 2 injeções que você teria que tomar. Nós vamos ter que fazer esse parto imediatamente, porque agora está mais arriscado ele aí, nas condições que está, né, dentro desse período, dessa gestação, do jeito que está acontecendo, é melhor agora que se faça o parto, mesmo com todos os riscos. E ela deixou bem claro que existia um risco muito grande de que ele não sobrevivesse pela prematuridade, porque o pulmão dele ainda estava muito pouco desenvolvido, e a questão da oxigenação e todas as nuances envolvidas aí de riscos, né, de uma prematuridade, que só quem passa por isso sabe. Então foi feito isso, ela avisou que o parto seria feito no outro dia e eu fui para casa. E ela deixou claro que se ele porventura parasse de se movimentar, é porque ele tinha morrido. E aí eu fui dormir. E durante a noite eu sonhei com meu filho e ele apareceu para mim em sonho já adolescente, na idade que ele tem hoje, de aproximadamente 15, 16 anos no sonho. E a feição dele é exatamente o que ele é hoje. E ele foi em sonho para mim. Ele estava encostado no marco de uma porta com um fundo de uma luz muito linda, como se fosse um pôr do sol, que refletia no cabelo dele, assim,
e ele falava mentalmente para mim, ele não falava com a boca. Ele se comunicou comigo mentalmente, só sorriu e eu entendi ele falando que ia dar tudo certo, que era para eu ficar calma, que era para eu ter tranquilidade, paz. E eu acordei com aquilo muito forte em mim, aquele sentimento. E aí fomos para o hospital, estavam as pessoas da minha família todas muito apreensivas, meu marido, o meu pai foi hospitalizado, de tão nervoso que ele ficou com a notícia, e fui. A minha médica estava muito nervosa, muito assustada com aquilo tudo. O parto foi feito e pela prematuridade, ele precisou ficar 34 dias ainda na UTI, pela questão do tamanho, do peso, precisou ficar em oxigênio por um tempo, mas hoje, depois de todos esses anos, ele não teve nenhuma sequela, nenhuma intercorrência, nenhum problema de saúde relacionado a tudo isso. E eu consigo perceber que realmente ele se comunicou comigo de alguma forma para me avisar que ia ficar tudo bem. Então, é esse o relato que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi algo muito importante, muito relevante para a minha vida, e espero que toque o coração de todos vocês igualmente. Um grande abraço. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Mais uma vez, todo mundo que mandou relatos hoje. Cara, cada relato mais incrível que o outro, né? A gente tá aí se superando toda semana. Se você quer podcast todo dia, é muito fácil. Basta me apoiar o podcast, todo mundo que faz esse podcast lá através do Apoia-se, que é o www.apoia.se/Relatos do Além. E a partir disso você vai ter acesso ao grupo, vai ter acesso à nossa pasta fantasmagórica com vários, mas eu acho que já passamos de 100 casos lá na nossa pasta, um melhor que o outro, muita coisa que não vai entrar no ar, muita coisa que ainda vai no futuro, assim, distante, talvez ano que vem entre no ar, tá tudo lá pra você desbravar, digamos assim, se você tiver coragem suficiente, obviamente, né? É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do programa, e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.